Parte 3. O rendimento teórico. Título: Capítulo 8. O aparelho psíquico e o mundo externo. Todas as descobertas e hipóteses gerais que apresentei no primeiro capítulo foram feitas através de um pormenorizado trabalho laborioso e paciente, do tipo que dei um exemplo no capítulo anterior. Podemos agora ceder à tentação de fazer um levantamento das ampliações de conhecimentos que conseguimos através de um trabalho como esse e considerar quais os caminhos que abrimos para avanços ulteriores. Em relação a isto, nos impressiona o fato de termos sido obrigados com tanta frequência a aventurar-nos além das fronteiras da ciência da psicologia. Os fenômenos de que estamos tratando não pertencem somente à psicologia, têm um lado orgânico e biológico também. E por conseguinte, no decorrer de nossos esforços para construir a psicanálise, fizemos também algumas importantes descobertas biológicas e não pudemos evitar a estruturação de novas hipóteses biológicas. Por ora, porém, atenhamo-nos à psicologia. Vimos que não é cientificamente viável traçar uma linha de demarcação entre o que é psiquicamente normal e anormal, de maneira que esta distinção, apesar de sua importância prática, possui apenas um valor convencional. Estabelecemos assim direito a chegar a uma compreensão da vida normal da mente a partir do estudo de seus distúrbios, o que não seria admissível se esses estados patológicos, as neuroses e as psicoses tivessem causas específicas operando à maneira de corpos estranhos. O estudo de um distúrbio mental que ocorre durante o sono, que é passageiro e inofensivo e que na verdade desempenha uma função útil, nos deu uma chave para a compreensão das doenças mentais que são permanentes e prejudiciais à vida. E podemos agora aventurar-nos à afirmação de que a psicologia da consciência não era mais capaz de compreender o funcionamento normal da mente do que de compreender os sonhos, os dados da autopercepção consciente, os quais somente eles se achavam à sua disposição, mostraram-se sob todos os aspectos inadequados para sondar a profusão e complexidade dos processos da mente, para revelar as suas interligações e assim reconhecer os determinantes de suas perturbações. A hipótese que adotamos de um aparelho psíquico que se estende no espaço convenientemente reunido, desenvolvido pelas exigências da vida, que dá origem aos fenômenos da consciência somente em um determinado ponto e sob certas condições. Travessão. Essa hipótese nos colocou em posição de estabelecer a psicologia em bases semelhantes às de qualquer outra ciência, tal como, por exemplo,
a física. Em nossa ciência, tal como nas outras, o problema é o mesmo por trás dos atributos, qualidades do objeto em exame que se apresenta diretamente à nossa percepção. Temos de descobrir algo que é mais independente da capacidade receptiva particular de nossos órgãos sensoriais e que se aproxima mais do que se poderia supor ser o estado real das coisas. Não temos esperança de poder atingir esse estado em si mesmo, visto ser evidente que tudo de novo que inferimos deve não obstante ser traduzido de volta para a linguagem das nossas percepções, da qual nos é simplesmente impossível libertar-nos. Mas aqui reside a verdadeira natureza e limitação de nossa ciência. É como se devêssemos dizer em física, abre aspas, se pudéssemos ver de modo bastante claro, descobriríamos que o que parece ser um corpo sólido é constituído de partículas de tal e qual formato e tamanho, a ocupar tais e quais posições relativas, fecha aspas. Enquanto isso, tentamos aumentar ao máximo possível a eficiência de nossos órgãos sensoriais mediante auxílios artificiais, mas pode-se esperar que todos os esforços desse tipo não conseguirão atingir o resultado último. A realidade sempre permanecerá sendo incognoscível. O rendimento trazido à luz pelo trabalho científico de nossas percepções sensoriais primárias consistirá numa compreensão interna, insight, das ligações e relações dependentes que estão presentes no mundo externo, que podem de alguma maneira ser fidedignamente reproduzidas ou refletidas no mundo interno de nosso pensamento, um conhecimento das quais nos capacita a compreender algo no mundo externo, provê-lo e possivelmente alterá-lo. O nosso procedimento na psicanálise é inteiramente semelhante. Descobrimos métodos técnicos de preencher as lacunas existentes nos fenômenos de nossa consciência e fazemos uso desses métodos exatamente como um físico faz uso da experiência. Dessa maneira, inferimos um certo número de processos que são em si mesmos incognoscíveis e os interpolamos naqueles que são conscientes para nós. E se, por exemplo, dizemos, neste ponto interveio uma lembrança inconsciente, o que queremos dizer é, neste ponto ocorreu algo de que nos achamos totalmente incapazes de formar uma concepção, mas que se houvesse penetrado em nossa consciência, só poderia ter sido descrito de tal e qual maneira. Nossa justificação por fazer tais inferências e interpolações e o grau de certeza que a elas se liga, naturalmente permanecem abertos à crítica em cada caso individual.
e não se pode negar que com frequência é extremamente difícil chegar a uma decisão, travessão, fato que encontra expressão na falta de concordância entre analistas. A novidade do problema é que deve ser culpada por isto, travessão, isto é, uma falta de treinamento. Mas, ao lado disso, há um fator especial, inerente ao próprio assunto, pois na psicologia, diferentemente da física, não estamos sempre interessados em coisas que só podem despertar um frio interesse científico. Assim, não ficaremos muito surpresos se uma analista que não ficou suficientemente convencida da intensidade de seu próprio desejo de um pênis venha fracassar também em dar uma importância correta a este fator em suas pacientes. Mas tais fontes de erro que se originam da equação pessoal não têm grande importância a longo prazo, se examinarem antigos livros didáticos sobre o uso de microscópio, fica-se espantado ao descobrir as extraordinárias exigências que se faziam à personalidade dos que efetuavam observações com o instrumento, enquanto a sua técnica ainda era incipiente. Travessão, exigências das quais não se fala mais hoje. Não posso pretender dar aqui um quadro completo do aparelho psíquico e de suas atividades. Eu seria impedido, entre outras coisas, pela circunstância de que a psicanálise ainda não teve tempo para estudar igualmente todas essas funções. Vou me contentar, portanto, com uma recapitulação pormenorizada da descrição feita no capítulo inicial. O âmago de nosso ser é então formado pelo obscuro id, que não tem comunicação direta com o mundo externo e só é acessível mesmo ao nosso conhecimento mediante outro agente. Dentro do id operam os institutos orgânicos, que são eles próprios compostos de fusões de duas forças primevas, eros e destrutividade, em proporções que variam e se diferenciam umas das outras por sua relação com órgãos ou sistemas de órgãos. O único e exclusivo impulso destes instintos é no sentido da satisfação, a qual se espera que surja de certas modificações nos órgãos com o auxílio de objetos do mundo externo, mas a satisfação imediata e desregrada dos instintos, tal como o id exige, conduziria com frequência a perigosos conflitos com o mundo externo e a extinção. O id desconhece a solicitude acerca da garantia da sobrevivência e desconhece igualmente a ansiedade, ou talvez fosse mais correto dizer que, embora ele possa gerar os elementos sensoriais da ansiedade, não pode utilizar-se deles. Os processos que são possíveis nos supostos elementos psíquicos do id
e entre eles o processo primário, diferem amplamente daqueles que nos são familiares através da percepção consciente em nossa vida intelectual e emocional. Tampouco estão eles sujeitos às restrições críticas da lógica que repudia alguns desses processos como inválidos e busca desfazê-los. O id excluído do mundo externo possui seu próprio mundo de percepção. Ele detecta com extraordinária agudez certas modificações em seu interior, especialmente oscilações na tensão de suas necessidades instintivas, e essas modificações tornaram-se conscientes como sensações na série prazer-desprazer. É difícil dizer com efeito por que meios e com a ajuda de que órgãos sensórios terminais essas percepções ocorrem, mas é fato estabelecido que as autopercepções travessão, sensações sinestésicas e sensações de prazer-desprazer travessão governam a passagem de acontecimentos no id com força despótica. O id obedece ao inexorável princípio de prazer, mas não o id sozinho. Parece que também a atividade dos outros agentes psíquicos só é capaz de modificar o princípio de prazer, mas não de anulá-lo, e permanece sendo questão da mais alta importância teórica, questão que ainda não foi respondida quando e como é possível este princípio de prazer ser superado. A consideração de que o princípio de prazer exige uma redução, no fundo, a extinção, talvez, das tensões, das necessidades instintivas, isto é, o nirvana, leva às relações ainda não avaliadas entre o princípio de prazer e as duas forças primevas, Eros e o instinto de morte. A outra região da mente que acreditamos conhecer melhor e na qual nos reconhecemos mais facilmente, travessão, a que é conhecida como ego, travessão, desenvolveu-se a partir da camada cortical do id que, por ser adaptada à recepção e exclusão de estímulos, está em contato direto com o mundo externo, realidade. Partindo da percepção consciente, ela submeteu à sua influência regiões cada vez maiores e estratos cada vez mais profundos do id, e na persistência com que mantém sua dependência do mundo externo, traz a marca indelével de sua origem, como se fosse made in Germany. Sua função psicológica consiste em levar a passagem de acontecimentos no id a um nível dinâmico mais alto, talvez pela transformação de energia livremente móvel em energia ligada, tal como corresponde ao estado pré-consciente. Sua função construtiva consiste em interpolar entre a exigência feita por um instinto
e a ação que a satisfaz, a atividade de pensamento que, após orientar-se no presente e avaliar experiências anteriores, se esforça mediante ações experimentais por calcular as consequências do curso de ação proposto. Dessa maneira, o ego chega a uma decisão sobre se a tentativa de obter satisfação deve ser levada a cabo ou adiada, ou se não será necessário que a exigência do instinto seja suprimida completamente por ser perigosa. Temos aqui o princípio de realidade. Da mesma maneira que o id é voltado unicamente para a obtenção de prazer, o ego é governado por considerações de segurança. O ego estabeleceu-se a tarefa de autopreservação que o id parece negligenciar. Ele, o ego, faz uso das sensações de ansiedade como sinal de alerta dos perigos que ameaçam a sua integridade. Uma vez que os traços anêmicos podem tornar-se conscientes, tal como as percepções, especialmente mediante sua associação com resíduos da fala, surge a possibilidade de uma confusão que conduziria a uma má compreensão da realidade. O ego se guarda contra esta possibilidade pela instituição do teste de realidade que se permite cair em inatividade temporária nos sonhos em virtude das condições predominantes no estado de sono. O ego, que procura manter-se num meio ambiente de forças mecânicas esmagadoras, é ameaçado por perigos que provêm, em primeira instância, da realidade externa, mas perigos não ameaçam somente daí. O seu próprio id é uma fonte de perigos semelhantes, e isso por duas razões diferentes. Em primeiro lugar, uma intensidade excessiva de instinto pode prejudicar o ego de maneira semelhante a um estímulo excessivo proveniente do mundo externo. É verdade que aquela intensidade não pode destruí-lo, mas pode destruir a sua organização dinâmica característica e transformar o ego novamente numa parte do id. Em segundo lugar, a experiência pode ter ensinado ao ego que a satisfação de alguma exigência instintiva que não seja em si própria insuportável envolveria perigos no mundo externo, de maneira que uma exigência instintiva desse tipo torna-se ela própria um perigo. Assim, o ego combate em duas frentes. Tem de defender sua existência contra um mundo externo que o ameaça com a aniquilação, assim como contra um mundo interno que lhe faz exigências excessivas. Ele adota os mesmos métodos de defesa contra ambos, mas a sua defesa contra o inimigo interno
é particularmente inadequada, em consequência de haver sido originalmente idêntico a este último inimigo e ter de viver com ele desde então, nos termos mais íntimos. O ego tem grande dificuldade de escapar aos perigos internos. Eles persistem como ameaças, mesmo que possam ser temporariamente subjugados. Já vimos como o fraco e imaturo ego no primeiro período da infância é permanentemente prejudicado pelas tensões a que é submetido em seus esforços de desviar os perigos que são peculiares a esse período da vida. As crianças são protegidas contra os perigos que as ameaçam do mundo externo pela solicitude dos pais. Pagam esta segurança com um temor de perda de amor que as deixaria desamparadas face aos perigos do mundo externo. Este fator exerce influência decisiva no resultado do conflito quando um menino se encontra na situação do complexo de Édipo, no qual a ameaça ao seu narcisismo, representada pelo perigo da castração, reforçado desde fontes primevas, se apossa dele, impulsionada pela operação combinada dessas duas influências, o perigo real e presente e o perigo relembrado com sua base filogenética. A criança embarca em suas tentativas de defesa, repressões, que são momentaneamente eficazes, mas que todavia se tornam psicologicamente inadequadas quando a reanimação posterior da vida sexual traz reforço às exigências instintivas que haviam sido repudiadas no passado. Se as coisas são assim, teria de ser dito de um ponto de vista biológico que o ego fracassa na tarefa de dominar as excitações do período sexual primitivo, numa época em que sua imaturidade o torna incompetente para fazê-lo. É nesse atraso do desenvolvimento do ego em relação ao desenvolvimento libidinal que vemos a pré-condição essencial da neurose, e não podemos fugir à conclusão de que as neuroses poderiam ser evitadas se poupasse ao ego infantil essa tarefa, isto é, se a vida sexual da criança fosse concedida a liberdade de ação como acontece entre muitos povos primitivos. Pode ser que a etiologia das doenças neuróticas seja mais complicada do que aqui a descrevemos. Se assim for, pelo menos chamamos a atenção para uma parte essencial do complexo etiológico. Tampouco devemos esquecer as influências filogenéticas que se acham representadas de alguma maneira no id sob formas que ainda não somos capazes de apreender e que devem certamente agir sobre o ego mais poderosamente nesse período primitivo do que mais tarde.
Por outro lado, desponta em nós a compreensão de que essa tentativa precoce de represar o instinto sexual, um partidarismo tão decidido por parte do incipiente ego em favor do mundo externo, em oposição ao mundo interno ocasionado pela proibição da sexualidade infantil, não pode deixar de ter efeito na disposição posterior do indivíduo para com a cultura. As exigências instintivas, forçadas a afastar-se da satisfação direta, são compelidas a ingressar em novos caminhos que conduzem à satisfação substituta, e no curso desses detours podem tornar-se dessexualizadas e a sua vinculação com seus objetivos instintivos originais pode tornar-se mais frouxa. E neste ponto podemos antecipar a tese de que muitos dos bens altamente valorizados de nossa civilização foram adquiridos à custa da sexualidade e através da restrição das forças motivadoras sexuais. Repetidamente tivemos de insistir no fato de que o ego deve a sua origem, bem como a mais importante de suas características adquiridas, a sua relação com o mundo externo real. Estamos assim preparados para presumir que o estado patológico do ego, nos quais ele mais se aproxima novamente do id, fundamentam-se numa cessação ou num afrouxamento dessa relação com o mundo externo. Isto harmoniza-se muito bem com o que aprendemos da experiência clínica, a saber que a causa precipitadora da irrupção de uma psicose é ou que a realidade tornou-se insuportavelmente penosa ou que os instintos se tornaram extraordinariamente intensificados, travessão, ambas as quais em vista das reivindicações rivais feitas ao ego pelo id e pelo mundo externo, devem conduzir ao mesmo resultado. O problema das psicoses seria simples e claro se o desligamento do ego em relação à realidade pudesse ser levado a cabo completamente, mas isso parece só acontecer raramente ou talvez nunca. Mesmo num estado tão afastado da realidade do mundo externo como o de confusão alucinatória, aprende-se com os pacientes após seu restabelecimento que na ocasião, em algum canto da mente, como o dizem, havia uma pessoa normal escondida, a qual, como um espectador desligado, olhava o tumulto da doença passar por ele. Não sei se podemos presumir que isso seja assim em geral, mas posso relatar o mesmo de outras psicoses com um curso menos tempestuoso. Recordo um caso de paranoia crônica em que, após cada crise de ciúmes, um sonho transmitia ao analista uma representação correta da causa.
precipitadora, livre de qualquer delírio. Um contraste interessante foi assim trazido à luz, embora estejamos acostumados a descobrir nos sonhos dos neuróticos ciúmes que são alheios à vida desperta. Neste caso psicótico, o delírio que dominava o paciente durante o dia era corrigido pelo sonho. Podemos, provavelmente, tomar como verdadeiro de modo geral que o que ocorre em todos esses casos é uma divisão split psíquica. Duas atitudes psíquicas formaram-se em vez de uma só. Uma delas anormal, que leva em conta a realidade, e outra que, sob a influência dos instintos, desliga o ego da realidade. As duas coexistem lado a lado. O resultado depende de sua força relativa. Se a segunda é ou se torna a mais forte, a pré-condição necessária para uma psicose acha-se presente. Se a relação é invertida, há, então, uma cura aparente do distúrbio delirante. Na realidade, ele apenas se retira para o inconsciente. Travessão, tal como numerosas observações nos levam a acreditar que o delírio existia já pronto muito tempo antes de sua irrupção manifesta. O ponto de vista que postula que em todas as psicoses há uma divisão do ego, splitting of the ego, não poderia chamar tanta atenção se não se revelasse passível de aplicação a outros estados mais semelhantes às neuroses e finalmente às próprias neuroses. Esta anormalidade, que pode ser englobada entre as perversões, baseia-se, como é bem sabido, em o paciente, que é quase sempre do sexo masculino, não reconhecer o fato de que as mulheres não possuem pênis, travessão, fato que lhe é extremamente indesejável, visto tratar-se de uma prova da possibilidade de ele próprio ser castrado. Nega, portanto, a sua própria percepção sensorial, que lhe mostrou que faltam pênis aos genitais femininos, e aferra-se à convicção contrária. A percepção negada, contudo, não fica inteiramente sem influência, pois, apesar de tudo, ele não tem a coragem de afirmar que realmente viu um pênis. Em vez disso, o paciente apodera-se de alguma outra coisa, travessão, uma parte do corpo ou algum outro objeto, travessão. Ele atribui o papel de pênis, sem o qual não pode passar. Trata-se geralmente de algo que ele realmente viu no momento em que viu genitais femininos, ou então é algo que pode apropriadamente servir como substituto simbólico do pênis. Ora, seria incorreto descrever este processo quando um fetiche é construído como divisão do ego. Ele é uma conciliação formada com a ajuda do deslocamento, tal como aquela com que nos familiarizamos nos sonhos, mas nossas observações nos revelam ainda mais. A criação do fetiche foi devida a uma
intenção de destruir a prova da possibilidade de castração, de maneira que o temor desta possa ser evitado. Se os indivíduos do sexo feminino, como outras criaturas vivas, possuem um pênis, não há necessidade de temer pela posse continuada do próprio pênis. Ora, deparamo-nos com fetichistas que desenvolveram o mesmo temor de castração dos não fetichistas e reagem da mesma maneira a ela. O seu comportamento, portanto, expressa simultaneamente duas premissas contrárias. Por um lado, negam o fato de sua percepção, travessão, o fato de que não viram pênis nos genitais femininos, e por outro reconhecem o fato de que as mulheres não possuem pênis e tiram dele as conclusões corretas. As duas atitudes persistem lado a lado durante toda a vida, sem se influenciarem mutuamente. Temos aqui o que pode ser corretamente chamado de divisão do ego. Esta circunstância também capacita-nos a compreender como é que o fetichismo com tanta frequência é apenas parcialmente desenvolvido. Ele não governa exclusivamente a escolha de objeto, mas deixa lugar para o maior ou menor comportamento sexual normal. Às vezes, na verdade, contenta-se com o desempenho de um papel modesto ou se limita a uma mera alusão. Nos fetichistas, portanto, o desligamento do ego em relação à realidade do mundo externo nunca alcançou êxito completo. Não se deve pensar que o fetichismo apresente um caso excepcional com referência à divisão do ego. Trata-se simplesmente de um tema particularmente favorável para estudar a questão. Voltemos à nossa tese de que o ego da criança, sob o domínio do mundo real, livra-se das exigências instintivas indesejáveis através do que é chamado de repressões. Suplementaremos agora isto, afirmando ainda que durante o mesmo período da vida o ego com bastante frequência se encontra em posição de desviar alguma exigência do mundo externo que acha aflitiva e que isto é feito por meio de uma negação das percepções que trazem ao conhecimento essa exigência oriunda da realidade. Negações desse tipo ocorrem com muita frequência e não apenas com fetichistas, e sempre que nos achamos em posição de estudá-las, revelam ser meias medidas, tentativas incompletas de desligamento da realidade. A negação é sempre suplementada por um reconhecimento. Duas atitudes contrárias e independentes sempre surgem e resultam na situação de haver uma divisão do ego. Mais uma vez, o resultado depende de qual das duas pode apoderar-se da maior intensidade. Os fatos desta divisão de ego que acabamos de descrever não são tão novos nem tão estranhos quanto podem a princípio parecer.
é, na verdade, uma característica universal das neuroses que estejam presentes na vida mental do indivíduo em relação a algum comportamento particular. Duas atitudes diferentes, mutuamente contrárias e independentes uma da outra. No caso das neuroses, entretanto, uma dessas atitudes pertence ao ego e a contrária, que é reprimida, pertence ao id. A diferença entre este caso e o outro, examinado no parágrafo anterior, é essencialmente uma diferença topográfica ou estrutural, e nem sempre é fácil decidir num caso individual com qual das duas possibilidades se está lidando. Elas possuem, contudo, a seguinte importante característica em comum: seja o que for que o ego faça em seus esforços de defesa, procure ele negar uma parte do mundo externo real ou busque rejeitar uma exigência instintiva oriunda do mundo interno, o seu sucesso nunca é completo e irrestrito. O resultado sempre reside em duas atitudes contrárias, das quais a derrotada, a mais fraca, não menos que a outra, conduz a complicações psíquicas. Para concluir, é necessário apenas apontar quão pouco de todos estes processos se torna conhecido de nós através de nossa percepção consciente.